Boa tarde, então, para o pessoal que está chegando às 15h35. Nós vamos agora entrar em contato diretamente com Salvador, Bahia, com a doutora Michele Lordelo, que vai ter uma conversa com o síndico sobre auditoria, gestão condominial, capacitação, compliance e governança condominial. Doutora Michele Lordelo é contadora, CEO do grupo Lordelo e Contabilidade, que reúne a Lordelo Auditoria para Condomínios, Lordelo Conte Contabilidade para Empresas, Lordelo Conde Gestão de Condomínios e Lordelo Training Capacitação para Gestores Condominiais, especialista em auditorias e consultorias com compliance e governança para condomínios, doutora em educação, conselheira do CRC da Bahia, Conselho Regional de Contabilidade, e coordenadora da Comissão de Contabilidade, Auditoria, Gestão de Condomínios do CRC Bahia, professora do curso de MBA da Faculdade 2 de Julho, da disciplina de Auditoria e Gestão Contábil e colunista para diversas publicações do segmento condominial. Vamos entrar em contato, doutora Michele, seja bem-vinda ao nosso Rio Grande do Sul. Ela já está no áudio? Sim, já estou aqui. Vamos colocar ela na tela grande aqui. Ela está pequenininha. Ah, agora sim! Agora estou lhe enxergando. Estamos lhe enxergando agora no telão inteiro, ao vivo, direto para a Bahia, para Porto Alegre. Seja bem-vinda, estamos vivendo um novo momento aqui, é tudo muito novo para todo mundo. A gente não pode tirar a máscara. Eu não sei se ela me enxerga por aqui. Câmera, ela me enxerga por aqui. Nós não podemos tirar a máscara para falar durante todo o evento. Os palestrantes, Odirley Rocha já deu palestra de máscara, então para nós é tudo muito novo. Seja bem-vinda, estamos ansiosos para lhe ouvir agora com a doutora Michele Lordelo. Bom, muito boa tarde. Acompanham o primeiro congresso da Luz, Síndico Rio Grande do Sul, direto da Síndico. Muito honrada com esse convite, era para eu estar aí pertinho de vocês, também de máscara, mas devido à mudança da data do evento, isso não foi possível, mas nós estamos aprendendo, durante a pandemia, que temos que nos readaptar, e essa readaptação também vai fazer parte da nossa conversa com os síndicos. Nós vamos tratar hoje de 4 temas que me encantam: a auditoria contábil, a governança, o compliance e a capacitação, todos eles aplicados para condomínios. Eu vou fazer a apresentação aqui da tela para vocês, eu vou voltar a ficar pequenininha, mas estamos juntos. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão no auditório, trabalhando com todos esses cuidados que a feira organizou, e agradecer também a você que agora está de todo o Brasil para acompanhar o evento aqui conosco. Diante de todas as mudanças que nós identificamos nos últimos meses, é possível que nós nos adaptemos rapidamente com relação ao novo. O novo normal, ele já foi trabalhado em 2008, com base na crise financeira. E nos nossos condomínios, trabalhar o novo normal com todas essas medidas de higienização é um grande desafio para todos nós. Por isso, nós vamos tratar aqui de temas. Nós não estamos conseguindo projetar aqui os slides. A técnica me ouve? Agora sim. E pensar nesse novo normal também requer de nós uma série de adaptações. Eu escolhi um termo que eu gostaria que vocês refletissem se já ouviram falar em algum momento. Desde 1991, o termo VUCA ele é utilizado, que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Nos nossos condomínios, através de toda a sistemática do coronavírus, a pandemia aprofundou esse ambiente VUCA.
E você, síndico, que está nos acompanhando, estava preparado para essas mudanças que a pandemia nos trouxe? Não só com relação à inovação, mas é importante lembrar que o segmento condominial vive uma grande transformação. Então, tratar o termo VUCA é lembrar de temas como a mudança, um futuro imprevisível, uma diversidade de fatores e de processos que nós temos que aprender e reaprender, e principalmente nos condomínios, algo que mexe muito com a sindicatura, que é a diversidade dos interesses. Você que é síndico sabe o quanto encontra de desafios na lida com colaboradores, condôminos, conselho, prestadores de serviços, e é por isso que nós vamos tratar o termo VUCA para discutirmos exatamente como é que esses interesses de várias pessoas, ou seja, o síndico, o conselho, o prestador de serviço, como é que é possível lidar com todos esses desafios. Aqui nós vamos lembrar que o VUCA ele é tratado de 1991 até 2011. Esse período foi um período marcado por questões de operações militares. Então, iniciando ali na Guerra do Golfo até o ataque do 11 de setembro, o exército norte-americano, ele tinha uma forma de montar as suas estratégias. Vocês vão me perguntar, Michele, por que nós vamos falar aqui de operações militares, de guerras, de ataques, se nós estamos falando de condomínio? Mas você sabe o quão é desafiador lidar com as pessoas. E muitas vezes nos condomínios parece que existe o lado A e o lado B. Na época das operações militares, antes de se tratar o termo VUCA, isso também era pensado. Só que com as mudanças tecnológicas, foi preciso que esse exército norte-americano se reorganizasse. Por quê? Porque ele não sabia o que ele ia encontrar naquele lado B. E, na verdade, a busca do êxito vem através dos interesses. E nos condomínios isso é muito comum. Os objetivos e as capacidades das pessoas nem sempre são conhecidas. E é preciso que o líder ele consiga se preparar para lidar com esses conflitos, uma vez que tudo está em constante transformação. Eu trouxe aqui uma tela com algumas inovações. Nós acabamos de sair da palestra do Odilei Rocha falando sobre inovação, mas eu quero chamar a sua atenção com relação à forma como nós devemos nos projetar para a gestão de condomínios. Logicamente, nós temos que aproveitar tudo que a tecnologia tem a nos oferecer. Agora mesmo na pandemia, o próprio conceito de moradia acabou sendo modificado por algumas pessoas. Pessoas que moravam em imóveis menores, talvez queiram migrar para maiores, pessoas que pensavam em adquirir um imóvel, agora podem pensar em adquirir apenas uma parte desse imóvel. Já se fala em assinaturas para a moradia, não somente a questão do aluguel. Então, nós temos uma série de transformações e o síndico precisa estar preparado para todas elas. As áreas de lazer que nós comentávamos com relação aos nossos condomínios, as quadras, as piscinas, a academia, podem dar espaço para vagas de carros alugados, carros elétricos, recebendo os drones nas nossas janelas. Isso tudo nós temos efetivamente que aproveitar. Mas é preciso também que cuidemos do básico. E para isso, eu quero chamar você, síndico, para essa conversa. Você precisa ser um líder multipotencial, ou seja, estar atento às transformações, à inovação, à automação, mas você não pode descuidar das questões orçamentárias, das questões de custos. Você precisa compreender todo esse custeio que envolve a gestão condominial para que você possa apresentar para esses condôminos todas essas mudanças. E lembrando que você que está aí direto do auditório, ao visitar a exposição da Sindexpo, observe a quantidade de prestadores de serviços e de fornecedores que estão à nossa disposição. Será que todos esses especialistas compõem a nossa previsão orçamentária? Pois é isso que eu quero iniciar falando sobre a origem
de toda essa questão de gerir os condomínios com a inteligência contextual, que é quando o líder ele está orientado, que é o que vocês estão fazendo, saindo das suas casas em um momento extremamente delicado e buscando esse conhecimento em um congresso, em um evento. Na composição da previsão orçamentária, quanto mais conhecimento você tiver para avaliar tudo aquilo que está classificado nela, melhores serão as contratações do seu condomínio. Nós temos que deixar de lado aquele modelo de previsão orçamentária que é muito padrão. Nós gastamos 50%, 45%, 60%, dependendo do condomínio, com a folha de pagamento, depois classificamos os gastos com manutenção, os gastos com consumo e, geralmente, as despesas administrativas. E quando você, síndico, quer implementar algo para a segurança do prédio e leva isso para uma assembleia, às vezes o condômino, ele acaba não compreendendo a necessidade daquela contratação. Agora, vocês vão concordar comigo, se for para decorar o condomínio, aí todo mundo é a favor. Então, é preciso que você tenha inteligência contextual para liderar essa coletividade. Você estando orientado, catalogando tudo que você aprende no dia a dia, nos eventos, nos cursos, você vai poder levar para esses condôminos a efetividade dessa contratação. E eu vou mostrar no final dessa apresentação que esses 10% de outros vão estar classificados como profissionais que precisam compor a nossa previsão orçamentária. Para isso, para que essa previsão orçamentária tenha uma efetividade, você precisa associar todos os processos do condomínio e todos os procedimentos, e contar com sua equipe interna, a sua contabilidade e administradora. Eu vou dar 3 exemplos que falam como muitas vezes nós não percebemos que estamos incorrendo em equívocos nessas contratações. O primeiro exemplo fala da contratação de pessoa física. Ora, vocês estão na Sindexpo, com a quantidade de prestadores de serviços vinculados a empresas, por que o condomínio insiste em contratar uma pessoa física? E aceitar um recibo sem nenhum tipo de formalidade. Imagina que ao colocar essa pessoa nas dependências do condomínio, já existe ali um ônus de 20% de INSS. E quando esse recibo não mostra ali, digamos, todas essas formalidades, significa dizer que não gera para o condômino uma informação satisfatória. Então, nós precisamos trabalhar os procedimentos para que, não sendo encontrado o prestador de serviço, pessoa jurídica, o condomínio tenha ali escrito que, na contratação de pessoa física, deverá arcar com o pagamento do INSS. E também com a declaração informando que essa pessoa prestou o serviço à edificação. Ponto 2, tratando da manutenção. O plano de manutenção é essencial para a composição da previsão orçamentária, mas muitas vezes você pode ter um prestador de serviços preventivo e aquele serviço não ter uma efetividade. No exemplo do conserto recorrente dos portões, será que você já parou para fazer um plano de investimentos, computando ali quanto custaria comprar um novo portão, ao invés de pagar tantos consertos para um prestador de serviços que deveria honrar um contrato de manutenção preventiva? Então, nas auditorias, nós encontramos situações como essas, e que denotam que aquele contrato precisa de uma revisão. E o ponto 3, agora na pandemia, foi possível observar que os prédios comerciais já tinham algum estoque de material de limpeza. E está lá na nossa previsão orçamentária, comprar material de limpeza todos os meses. Mas será que o seu condomínio precisa disso? Já pensou em fazer uma compra de maior ordem e conseguir um desconto com o fornecedor? Ou controlar esse estoque de material de limpeza para que não exista, inclusive, o erro de conter produtos vencidos. Ou seja, são 3 situações que mostram que quando o síndico ele tem
os processos e os procedimentos instituídos, ele vai conseguir orientar aquela equipe de trabalho. Até aqui é possível perceber a importância dos controles internos. Então, mesmo que tenhamos situações adversas, você saberá para onde seguir e a sua equipe o seguirá também. Mas eu preciso lembrar que sem os controles internos e sem essa visão de planejamento, isso vai ser bem desafiador. Falando de controle interno, eu trouxe para vocês uma linha do tempo para mostrar como esses itens compõem ali a gestão condominial. A instituição dos controles internos, ela se deu na década de 60. Então, já se falava em controlar documentos, controlar as finanças, preparar as pessoas e monitorar o que elas faziam. Ocorre que quase 40 anos depois, os bancos foram os primeiros a verificar que somente ter controles internos não era suficiente. E aí passaram a adotar procedimentos de auditoria interna e de auditoria externa. Mas mesmo tendo controles internos, auditoria interna e externa, 2001 foi um ano para o mercado norte-americano extremamente danoso, tanto para empresas quanto para investidores e trabalhadores. Ano em que ocorreram diversas fraudes contábeis, onde balanços patrimoniais foram manipulados, os ganhos foram inflacionados e as dívidas foram escondidas. Mas, Michele, o que isso tem de relação com os nossos condomínios? Será que o condomínio, quando tem um colaborador orgânico, ou tem 6, 10, 20, e não constitui ali uma provisão trabalhista, será que nós não estamos também escondendo dívidas do condômino? Então, quando a instituição dos controles internos vem com o processo de auditoria, nós já temos uma organização interna e também um profissional externo para fazer esse monitoramento. Porém, mesmo assim, em 2001, as diversas empresas que decretaram falência, elas conseguiram burlar todo esse sistema de controle interno. E o mercado norte-americano, mais uma vez, deu uma resposta, que inclusive é aplicada pelos bancos aqui do nosso Brasil, a instituição da Sarbanes-Oxley, que é a SOX, justamente para trabalhar as regras orçamentárias e responsabilizar os diretores por qualquer tipo de fraude ou problemas nas demonstrações contábeis. As auditorias foram fortalecidas e as boas práticas instituídas. Mas também, nos nossos condomínios, nós não aplicamos a SOX. E eu vou mostrar ao final da palestra que mesmo com esses controles, os problemas acabam existindo. A SOX, ela trouxe uma série de artigos, eu destaquei aqui 4 para vocês. Essa lei, ela complementa a governança corporativa, mas ela traz algo que o mercado norte-americano não tinha, que eram as responsabilizações dos diretores. Nos nossos condomínios, essa falta de critério de responsabilização, porque nós vamos mostrar ao longo da apresentação que todos têm responsabilidades, e não somente o síndico, mas no mercado corporativo, o diretor é como se fosse o síndico. E lá, ele, além de ter que seguir as regras de auditoria, de ter que declarar ao comitê de auditoria qualquer tipo de problema, ele ainda sofre sanções, como multas ou até prisão. Esse rigor de controles é para salvaguardar quem investe nas organizações, nas companhias. Mas nós temos que lembrar que os nossos condôminos, o seu condômino síndico que está aqui nos acompanhando, ele também investe no patrimônio dele. Então, nós vamos entender por que é tão relevante a instituição desses controles nos nossos condomínios. Essa responsabilização, ela vai se dar para o síndico, para o conselho, uma vez que já temos julgados, inclusive, que estão fazendo com que o conselho possa conceder ali também algum tipo de reparação, uma vez que ele tem, sim, a obrigação de dar um parecer sobre as contas do síndico. Os condôminos precisam acompanhar as questões voltadas para o seu patrimônio,
E colaboradores, quando contratados pelo condomínio, também têm responsabilizações, por exemplo, no uso de equipamentos de proteção individual. O condomínio compra, tem a nota fiscal, entrega protocolado para o colaborador e ele não usa esse equipamento de proteção individual. Então, se existir um monitoramento, ele também pode ser responsabilizado. E tudo isso precisa estar com uma base muito sólida na contabilidade e na administradora. Por isso, eu recomendo que você, síndico, se aproxime desses pares. Não é possível receber uma pasta de prestação de contas e não se comunicar com essa administração, para que esses processos possam ser melhorados por todos. Com base nisso, nós vamos ter uma organização contábil financeira. Então, o condomínio ele vai ter um modelo de gestão próprio, onde não vai ser possível copiar uma previsão orçamentária de um outro prédio, ele vai precisar ter uma documentação confiável, proba, pensar que não é só no compliance que existe o cumprimento de leis, de normas, de regras e da convenção. Isso é condição básica, inclusive, para o controle interno e para a governança condominial. Para isso, as previsões orçamentárias vão precisar apresentar não só os gastos do mês, mas também um planejamento de médio e de longo prazo. Lembram lá de toda a inovação que você quer implantar no seu condomínio? Precisa fazer um plano de investimentos para isso. E, por fim, para fechar o ciclo dessa base contábil, os demonstrativos de receitas e de despesas, eles precisam ser confiáveis. Sem isso, não é possível seguir os pilares da governança corporativa, que aqui estamos aplicando para condomínios. Então, vamos conhecê-los. O pilar 1, ele trata da transparência. Mas se fala muito, né? Transparência, ser transparente. Será que é isso mesmo? Na verdade, quando você, síndico, não tiver uma gestão orçamentária que dê acesso ao conselho, ao condômino, compreender o processo e também participar da tomada de decisão, não há cumprimento do pilar da transparência. Por isso, nós temos que contar com uma organização da pasta de prestação de contas, seja ela física ou documental. E lembrando que mesmo física, física ou digitalizada, mesmo sendo digitalizada, é preciso ter um monitoramento. Eu não posso disponibilizar um documento no portal que não tem uma sequência de páginas, pode ter uma ausência de documentos. Então, tudo isso precisa estar muito bem catalogado para possibilitar ao condômino o entendimento. Quem nunca acompanhou numa pasta de prestação de contas uma folha em branco com carimbo dizendo aguardando o documento do condomínio? Isso não traz transparência. Isso não gera para o condomínio nenhum tipo de controle. Então, é preciso que esses processos eles estejam efetivamente instituídos. Pilar 2, a equidade. Muito cuidado com isso, porque o tratamento precisa ser igualitário e justo para todas as partes. Todos têm direitos, deveres e interesses. Então, a leitura da convenção e do regulamento interno são condições sine qua non para tratar ali no dia a dia com o próprio condômino, com o conselho e vice-versa. É preciso respeito também entre as partes. Respeito na hora de somente conceder aplicar uma multa para um condômino e não aplicar para outro. Deixar que dois colaboradores que têm a mesma função ganhem salários diferentes. Ou seja, para que eu tenha equidade na minha edificação, é preciso que existam ali manuais de conduta. Além da convenção e do regulamento interno, esses manuais trarão a equidade para o prédio. Pilar 3, o da prestação de contas, é o meu preferido, porque trabalha ali as bases contábeis, com uma classificação que deve ser simples e clara para esse condômino, e deve fazer que, quando ele receber isso, ele compreenda qual é a movimentação dos recursos, qual é a justificativa daquele gasto. Não é possível comprar materiais de construção
e não fazer uma sinalização em um documento anterior que diga qual é a finalidade daquele reparo, daquela conservação ou daquela obra. É muito comum na contabilidade nós usarmos os centros de custos, e isso também deve ser aplicado para os condomínios. Isso possibilitará o bom uso dos recursos. E, por fim, o último pilar, o quarto, que é o da responsabilidade. Eu falei que todos têm responsabilidades. Se somente o síndico tiver responsabilidades, nós vamos ter problemas entre essa liderança com a sua coletividade. Então, para que o condomínio cresça de forma eficiente, ou seja, de forma que tenha realmente uma efetividade, de forma correta e sustentável, é preciso que todos tenham responsabilidades. Até aqui, é possível perceber que a governança corporativa, ela pode ser aplicada para os condomínios. Quando eu falei da manualização de um código de conduta, não precisamos começar com 10, 15 páginas. É possível começar com 2, 3 páginas. Mas é importante começar. Quando eu falei dos controles, que nós vamos colocar qual é o tipo de material de limpeza, quem é que fez a autorização daquele pagamento, tudo isso vai fortalecer os pilares da governança corporativa. Então, você, síndico, tendo todos esses mecanismos, vai poder trabalhar essas bases orçamentárias, junto com toda a questão cultural, porque nós sabemos que pode existir resistência do condômino ou do conselho, e trabalhar a mentalidade dessas pessoas, que nós chamamos muito, nesse ambiente de auditoria, de multi-stakeholders, porque eles são os interessados por toda essa informação. Quando você instituir os controles no seu condomínio e iniciar os pilares da governança corporativa, você poderá já estar preparado para qualquer auditoria, seja ela preventiva ou por período, porque as chances do auditor encontrar inconformidades são muito menores. Então, essa composição ela vai dar também um ganho de controle patrimonial e financeiro para a edificação. Falando na auditoria, eu vou apresentar para vocês 4 tipos de auditorias que nós trabalhamos. A mais completa, que demanda muito os processos do condomínio, é a auditoria de prestação de contas. Ela vai trabalhar toda a parte documental, de saldos, de conciliação, e vai fazer uma varredura de A a Z, vai pegar da convenção até a pólice de seguros. Tudo isso porque todos os gastos da edificação, eles vão passar pela previsão orçamentária. E é preciso verificar as adequações desses desembolsos. Geralmente, nessas auditorias, nós encontramos erros, que são atos não intencionais, ou seja, as pessoas às vezes se equivocam ao fazer uma classificação, a não fazer uma observância de conciliação de saldos, o que difere do ato intencional, que é a fraude, ou seja, eu coloco um recibo, digo que foi um prestador de serviço que assinou, e depois uma ata diz que aquele prestador de serviço não fez aquele serviço. Ou seja, na auditoria de prestação de contas, é onde o síndico vai prestar contas da sua gestão e onde o condômino vai poder perceber como foram aplicados os recursos da edificação. Através desse tipo de auditoria, nós também conseguimos verificar a necessidade de outros 3 tipos. São eles: o da área tributária, que é pensar que o condomínio tem várias notas fiscais, recibos de pagamento autônomo, que é o RPA, notas fiscais avulsas e também recibos simples, até mesmo de papelaria. Lembrar que quando o condomínio tem a instituição dos processos, dos procedimentos, o condomínio que tiver, ele vai ter menos chance de ter problemas tributários. Nesse ponto que eu comentei, no caso das notas ou dos recibos. Lembrar que toda vez que o condomínio contrata um prestador de serviços, a análise tributária, ela advém da atividade da empresa e da forma de tributação da empresa. Então, nós encontramos, infelizmente, empresas que não poderiam, por exemplo, ser do Simples Nacional.
Então, ali nós já temos um indicativo de inconformidade. Isso reflete para o condomínio? Sim, porque ele é o tomador dos serviços. E a legislação tributária diz que cabe ao condomínio, tomador de serviços, verificar a retenção, que é a antecipação do tributo, e efetuar o pagamento, que é o recolhimento. E também alimentar declarações para que o fisco saiba que aquele serviço foi realizado, fazendo o cruzamento entre o pagamento e a informação via declaração. Nesse tipo de auditoria, é muito comum nós encontrarmos erros, porque a legislação tributária, ela é muito densa, inclusive para os profissionais da contabilidade, onde devem ser analisadas leis, instruções normativas, atos declaratórios, portarias e muitas nuances, muitas vezes de uma legislação reverbera em outra. Então, essa interpretação precisa ser realizada por um profissional atualizado e bacharel em ciências contábeis. Na auditoria trabalhista, ela é indicada quando o condomínio tem muitos prestadores de serviços e que esses prestadores de serviços, de alguma forma, retornam para o condomínio. Eu vou dar exemplos para vocês práticos, ok? Justamente para nós podermos linkar toda essa parte conteudal. Na auditoria trabalhista, também é possível verificar erros com base na convenção coletiva de trabalho, porque o condomínio precisa seguir e a folha de pagamento deve refletir o que diz a convenção coletiva. Então, o auditor ele vai fazer essas avaliações, buscando na documentação quais são as inconformidades relacionadas tanto aos colaboradores próprios, aos terceirizados ou aos prestadores de serviços. Nesse tipo de auditoria são comuns erros e também fraudes. E, por fim, na auditoria de receitas e de inadimplência, geralmente nós encontramos erros com relação à composição dos inadimplentes. Pessoas que estavam na lista como devedores e que um período depois, meses depois, já passaram a não estar mais como inadimplentes, possuindo débitos. Outros problemas também encontrados são com relação à arrecadação, aquilo que foi arrecadado de cota condominial, que está em desacordo com os saldos dos extratos bancários do condomínio. Bom, nós coletamos alguns dados das nossas auditorias, nós iniciamos a nossa operação em 2004, e todo ano, ou sempre a cada semestre, a depender da quantidade de relatórios que tem algum tipo de novidade, nós implementamos e fazemos uma coletânea desses exemplos. E eu trouxe 3 casos aqui para vocês. O primeiro deles, ele vai tratar uma obra no condomínio. Observem como é que nós de auditoria fazemos orientações para você, síndico, em um caso que parece ser simples. O condomínio contratou uma obra e tem alguns documentos que não estão em conformidade. O que a auditoria consegue identificar? Muitas vezes erros ou fraudes desde o orçamento. Então, nós sabemos que a maioria das convenções vai trazer ali como sua obrigação do síndico, fazer a tomada de preços. Mas essa tomada de preços, ela tem que estar linkada com procedimentos. E o escopo dessa obra, ele precisa ser enviado para esses candidatos e esse escopo não pode ser modificado. Se eu mando um escopo para um prestador de serviço e para outros 2 eu mando diferente, eu já não criei uma uniformidade dessa coleta de informações para precificação. Então, o auditor ele já vai começar, desde a época do orçamento, a fazer essas análises. Outro ponto é que, muitas vezes, a empresa ela não tem habilitação para aquele serviço. Se eu estou falando em obra, o CNAE, o Código Nacional da Atividade Econômica da empresa, não pode ser serviços elétricos, porque ela não está habilitada ali para fazer obras civis. Então, muitas vezes, o capital social dessa empresa não é compatível para o porte dessa obra, porque ela vai colocar pessoas para trabalhar na obra. Então, a documentação dessas pessoas precisa ser conferida, inclusive através de uma declaração que vai para a Previdência Social.
Essa empresa pode, inclusive, estar usando uma opção tributária e na hora que a nota for impressa, o tributo que vai ser destacado ele pode estar equivocado. Um outro ponto que nós vamos avaliar é com relação às licenças que a obra tem. Nós não vamos avaliar a parte técnica, mas vamos avaliar se a documentação existe, justamente para chamar a atenção se existe algum tipo de inconformidade. Então, a solicitação do cadastro da empresa, do cadastro do engenheiro, os colaboradores precisam estar lotados naquela empresa, lembrando que por vezes é possível que aconteça de a empresa apresentar um rol de colaboradores e depois colocar outras pessoas para trabalhar na obra. E a ligação dessas pessoas com o seguro de vida que foi feito. E se essa pessoa sofre um acidente de trabalho nas dependências do condomínio e não temos ali a declaração para a Previdência Social, dizendo que esse colaborador está lotado nessa empresa. Então, são questões que o auditor vai avaliar em conjunto com as questões de treinamentos obrigatórios para determinados serviços e, em alguns casos, são encontrados ainda aditivos da obra, que são gastos extraordinários, que não estão aprovados na Assembleia. Então, tudo isso provoca uma série de inconformidades que geram para o condomínio, na verdade, ônus, que o pior é quando o acidente acontece, mas até lá já existem ônus que estão ali embutidos e que muitas vezes não são visíveis. Aqui, com esse exemplo de auditoria, nós já temos as portas abertas para um dos programas de integridade, o compliance, justamente porque é possível avaliar que todas essas inconformidades vão gerar problemas para a edificação. Os resultados das nossas recomendações vão ficar para outros profissionais. Então, o advogado, por exemplo, ele já vai poder verificar problemas com as cláusulas daquele contrato, com as garantias da obra, com o aditivo que foi identificado como não autorizado. O engenheiro, ele já vai poder verificar problemas com o projeto, ou com o escopo da obra, com materiais, com a qualidade desses materiais que são empregados na obra, que precisam ter especificações muito claras. O técnico em saúde e segurança do trabalho, ou o engenheiro de segurança do trabalho, para analisar as questões no campo, dentro do condomínio. Quando a obra é mobilizada, uma série de questões precisam ser observadas. O cumprimento de normas regulamentadoras e de normas voltadas para a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E com relação à apólice de seguros, é muito importante que nós não tenhamos seguros engessados. O seguro precisa refletir o que o condomínio precisa, tanto com relação ao seguro de vida, quanto ao seguro geral do condomínio. Caso 2, pinturas diárias no prédio. Esse aqui foi bem peculiar. O condomínio, ele tinha ali uma arrecadação mensal de R$200 mil, e tinha um total de 19 colaboradores, sendo 18 pessoas que não tinham relação com esse serviço, mas nós encontramos um pintor. E o condomínio contratou durante 10 meses um outro pintor, só que como prestador de serviços, pessoa física. Totais dos recibos, R$50 mil. R$5 mil em 10 meses. Então, aqui, nós já temos outra porta aberta para o compliance da área tributária. E o que o auditor faz? Ele analisa a materialidade e o risco disso para o condomínio, preparando a edificação para o compliance. Nesse exemplo, se o condomínio em 10 meses arrecadou R$2 milhões, somente com os gastos dessa pessoa física, o condomínio comprometeu ali 2,5%. Totalmente desnecessário, porque nós entendemos que ele já tinha um pintor lotado no próprio condomínio. E as contingências dessa contratação de pessoa física, lembram do 20% do INSS, e mais todos os outros cômputos de contingência, multa, falta de declaração, perfazem ali, em média, 8,5%.
Aqui nós temos o totalizador de 11% de materialidade. Isso, na nossa tabela para preparação de compliance, versa em risco médio para o condomínio. Então, o condomínio ele já tem ali diretamente uma recomendação de compliance tributário. Logicamente, nós vamos analisar outros casos, e posso afirmar para vocês que não foi um caso só que demandou ali problemas de ordem tributária. Então, o compliance por áreas, ele, na verdade, é voltado para o modelo de gestão do prédio. Tem prédios que não vão ter nenhum tipo de necessidade de análise de tributos. Então, a nossa recomendação é que você contrate os especialistas que preparem essas áreas. Por exemplo, nós, como contadores, não podemos analisar os contratos, nem as administradoras, nem os auditores. E os advogados, por sua vez, não podem analisar os tributos, as antecipações, as declarações, as contingências. Então, é um trabalho que envolve uma série de profissionais. Então, esse trabalho tem que ser algo natural, que vem da base que eu comentei com vocês, da instituição dos processos, dos procedimentos, do controle interno, trabalhando a mentalidade da governança corporativa aplicada para condomínios, e aí sim, nós vamos estar em conformidade em cada uma das áreas do nosso condomínio. O compliance, ele é muito maior do que só seguir normas, regras e leis. E eu não associo o compliance aos casos de corrupção, porque como contadora e auditora, o que mais vimos com relação à instituição dos controles é que as pessoas precisam saber o que elas devem fazer. A obrigação individual de cada um é o que institui o compliance. No caso do pintor, a responsabilidade da contabilidade que não prestou atenção, se houve ali uma notas, recibos de prestação de serviços durante 10 meses, ou a administradora, ou a própria auditoria preventiva pode não ter observado, o jurídico também pode não ter observado. Será que a responsabilidade é só do síndico? Porque o síndico foi ele quem autorizou a contratação, nós temos um processo com o síndico assinando, tudo isso vai mapear toda a situação daquela evidência, e essas responsabilizações elas vão ficar muito claras nas auditorias. Então, nesse caso, o conselho que deveria acompanhar as contas do síndico também não observou que o prédio já tinha pintor, mas estava pagando durante 10 meses um profissional extra. E um colaborador, será que tem algo a ver com o ser estar compliance? No condomínio, não. Mas se fosse em uma empresa, sim. Porque o próprio colaborador, tendo canal de denúncias, ele próprio faria a denúncia dizendo, eu sou pintor e a empresa está contratando um profissional com a mesma função que eu, ganhando mais do que eu. Contratando mesmo de forma avulsa. Isso já iria entrar no canal de denúncias para uma avaliação. E o condômino tem alguma responsabilidade? O patrimônio dele foram 50 mil reais, 2,5% da arrecadação em 10 meses. Com 50 mil reais, quantos prestadores de serviços que estão ausentes na previsão orçamentária, com todos esses fornecedores e prestadores da Sindexpo, quantos deles teriam seu serviço aceito? Então, é preciso que nós entendamos a especificação do que o compliance vai nos mostrar. É que cada parte vai ter a sua obrigação individual. E no caso 3, para justamente nós mostrarmos a questão do impacto, nem sempre todo condomínio vai precisar do compliance naquela área. Nesse caso, como é que nós avaliamos o impacto? O condomínio aqui, ele precisa registrar um colaborador próprio toda vez que ele é contratado. Então, chegou no condomínio, já tem uma lista de documentos, já tem ali especificamente o fluxo dizendo quando eu tenho que mandar aquilo para a contabilidade, para a administradora. No exemplo do condomínio A, com 800 unidades, 75 colaboradores, a média de registro de um colaborador é 1 por semana. Ora, isso dá
uma média ali de R$ 2.000 da ausência desse registro. Já no outro condomínio pequenininho, de 10 unidades e 2 colaboradores, não existe rotatividade, né? Então, esse colaborador, às vezes, é contratado uma vez por ano. Quando nós vamos avaliar o que é impacto, é que, para um condomínio pequeno de 10 unidades, que talvez tenha um registro, e que seja uma vez por ano, eu vou instituir ali, por exemplo, um compliance trabalhista e de saúde e segurança do trabalho? Não, porque é preciso que esse condomínio se atenha a outros detalhes, uma vez que ele tem somente 2 colaboradores. Então, é preciso observar se existem outras áreas que o condomínio tem deficiências, e isso é feito através do mapeamento de riscos, onde é possível avaliar qual é a probabilidade daquilo se repetir e qual é o impacto, ou seja, quando mexe no bolso do condomínio, aí sim a necessidade é de urgência. Então, aqui já podemos observar que esse mapeamento, ele tem uma linha, né, que segue ali uma sequência. A implementação dos controles internos, trabalhando as bases da contabilidade da administradora, então valorize esse serviço. Nós não trabalhamos com auditoria, com administração, nem contabilidade de condomínios, nós trabalhamos somente com auditorias, porque o auditor precisa ter essa independência para auditar, mas eu estou valorizando aqui esse trabalho, porque é um trabalho do dia a dia, e que realmente precisa ser valorizado. É através desse trabalho que nós vamos ter as bases de um orçamento bem feito, de uma classificação bem feita, seguindo ali os pilares da governança corporativa. É essa confiabilidade nos relatórios que vão fazer com que você, síndico, tenha menos problemas, menos conflitos com esses condôminos. Se for possível, o seu condomínio pode adotar uma auditoria preventiva ou uma auditoria por período, por exemplo, a cada troca de gestão. Nesse momento, você já vai dispor da análise de risco, justamente para saber, lá no início da apresentação, lembra para onde o seu condomínio está indo. Na etapa 4, o mapeamento de risco é feito, lembrando da probabilidade e do impacto que mexe com o bolso, e aí sim nós vamos ter respostas para saber quais compliances por áreas vão ser implementados naquele condomínio. Então, as nossas recomendações em auditorias são: construa toda a base que você puder, mesmo que ela seja simples, mesmo que seja uma iniciação. Então, manual de conduta, todos os tipos de contratos, trabalhar os controles internos, as autorizações de pagamentos, isso no próprio Word pode ser feito. A partir daí, o condomínio precisa analisar quais outros tipos de compliance ele vai poder instituir com base na probabilidade e no impacto. Então, nós recomendamos o jurídico, o contábil financeiro, o de engenharia, o tributário, o trabalhista, e tem outros, por exemplo, um condomínio que tem questões ambientais, pode implantar um compliance também nessa área. O que difere a implantação do compliance em uma empresa e no condomínio? Observe que nas empresas, elas já possuem toda essa manualização pronta. Os controles internos, geralmente, já estão instituídos. Então, a aplicação disso é mais fácil na lida com o próprio colaborador. Uma empresa, na hora de contratar um colaborador, ela vai entregar para ele contrato de trabalho, o código de conduta e ética, contrato de sigilo para que ele não veicule informações da empresa no Uber, nos corredores, no restaurante, a LGPD, né, a partir de, estamos sendo blindados agora para poder trabalhar com essa ferramenta. E o colaborador, ele tem uma relação de subordinação com esse condomínio. Então, se ele descumprir, é a mesma coisa da SOX, só que a SOX é pior, Sarbanes-Oxley. Lá o diretor, ele tem que assumir, pagar multa ou até sofrer prisão. No caso do colaborador, se ele descumpre, porque uma vez que ele já conhece todos esses documentos, o organograma e o fluxograma, se ele descumpre, ele pode ser mandado embora. Então, essa relação de subordinação facilita o segmento dos controles internos. Já nos nossos condomínios, nós não temos
essa relação de subordinação. Um outro ponto é que nas empresas, elas têm um objetivo de lucro. Então, elas têm que prestar contas para os acionistas. Se elas não conseguirem ter balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício confiável, o investidor ele não coloca o dinheiro dele. Para você que está acompanhando, se já comprou alguma ação, não se compra ação sem analisar todas as fundamentações contábeis de uma empresa. Porque se não houver esses fundamentos, é possível que você esteja comprando um papel. Aquilo que aconteceu com a Enron, a falência dela, foi exatamente isso. Os bilhões perdidos pelos investidores é porque aquilo não refletia uma confiabilidade. Então, nos nossos condomínios, nós não temos essa lucratividade. E, infelizmente, também ainda não temos as demonstrações contábeis. Então, é por isso que implantar o compliance em um condomínio demanda muito os interesses diversos, essa conscientização, primeiramente, o desenvolvimento da mentalidade de todas as pessoas que estão envolvidas no processo, para que todas elas cumpram as suas obrigações. E temos que lembrar também que você, síndico, não é empregado do condomínio. Então, a relação que o síndico tem com o condomínio é uma relação instituída ali no ato formal de assembleia, e é preciso que saibamos trabalhar todas essas questões vinculadas às obrigações, tratando prioritariamente a questão da importância. Então, nós entendemos que o nosso grande desafio é que nós lidamos com vários interesses e, muitas vezes, com pessoas que não respeitam uns aos outros. Então, resolver esses conflitos também nos condomínios é condição sine qua non. Eu trouxe aqui um compilado para mostrar que, comparando o compliance em uma empresa e um condomínio, é justamente ver que a empresa, nesse caso aqui, uma instituição financeira, que é um banco, ela consegue cumprir tudo, né? Então, ela consegue ter os contratos, ter os códigos, ter uma contabilidade patrimonial, e o condomínio, a maioria, ele não consegue. Quando nós vamos para as ferramentas de gestão, controles internos, governança, auditoria, o compliance, a capacitação, nós vemos que o condomínio ainda apresenta uma série de fragilidades. Então, o seu desafio, o desafio do síndico, desse síndico do século XXI, é pensar que, se você tem uma empresa, já teve uma empresa, tem alguém da sua família que tem uma empresa, ou tem algum amigo que tem uma empresa, conversa com ele sobre gestão empresarial, pergunta para ele o que a ausência de controles pode possibilitar para o negócio dele. Ou se você é empreendedor, quais são as consequências da falta de controle. Nos nossos condomínios, nós temos que pensar da mesma forma. Então, depois de implantados os programas de conformidade por áreas, a nossa indicação é de que vocês procurem uma pessoa para cuidar do programa, porque o ser e estar em compliance é exatamente um estado. Se qualquer tipo de processo, procedimento ou quebra dos controles internos, da governança, eles não tiverem um segmento, o condomínio volta a estaca zero e ele não estará mais em compliance naquela área. Por isso é necessário que se mantenha uma auditoria contínua, preventiva, e a capacitação das equipes, que é o último tema que eu preparei aqui para vocês, pautado no aprendizado para que a gente possa trabalhar as experiências do dia a dia. Esse ensino e aprendizagem no condomínio, ele está muito ligado com as questões do mundo do trabalho. Então, nós temos que aprender a aprender, aprender a desaprender, e reproduzir não é produzir. Aquela peça de previsão orçamentária que você encontrou no seu condomínio, se você não monitorar ela, você pode estar incorrendo em algum equívoco. Se você for buscar como é que eu posso analisar melhor uma classificação dessa previsão orçamentária, muitas vezes você vai aprender a aprender. E se você pensar que deve trocar alguma composição, então vamos desconstruir essa peça toda e vamos fazer uma peça nova, voltada para o modelo de gestão do prédio, coletando todas essas experiências que eu estou adquirindo, seja num curso ou qualquer tipo de formação. Tudo isso vai fazer com que esse processo de qualificação
contribua para a sua atuação como síndico. Então, se você tem uma formação de 3º grau, de 2º grau, técnico, juntando isso com a sua experiência, seja até mesmo em uma empresa, tudo isso você pode ir aplicando na sindicatura. E, do outro lado, nós temos a capacitação. Então, vários mecanismos para que você possa crescer e se desenvolver. Desenvolver do âmbito da técnica, do emocional, do comportamental, justamente fazendo ali uma série de ações que vão de cursos presenciais, cursos à distância, visitar um condomínio de um colega que tem um plano de manutenção ou que já está usando uma previsão orçamentária com uma classificação muito mais detalhada, você vai aprender e assim construir a previsão orçamentária do seu prédio ou dos prédios que você faz gestão. E também lembrar que o que estamos fazendo aqui, agora, é um momento de capacitação. Trabalhar todos os nossos conhecimentos em congressos, em eventos, mas principalmente registrando esses aprendizados, faz com que você tenha uma aplicação de todos esses conhecimentos no seu dia a dia. Por isso é muito importante trabalhar o debriefing. Nós já falamos aqui ao longo da palestra de preparação, de experiência, de consciência, mas o debriefing, ele é fundamental para o síndico, para o líder, porque ele tem que refletir sobre aquela ação. Se ele vai para uma assembleia onde ele teve dificuldade para justificar um grupo de contas da previsão orçamentária, ele tem que refletir. Por que aquilo deu errado? Como poderia ser essa classificação? O que eu tenho que fazer para melhorar e fazer com que eu não passe mais essa situação constrangedora em uma assembleia? Então, esse domínio, ele vem com conhecimento. Lembram lá da nossa previsão orçamentária com os 10% de outros? Olha o que ela se transformou. Se nós conhecermos com a inteligência contextual tudo aquilo que o prédio precisa, nós vamos mostrar para a coletividade que o prédio pode precisar de mediação de conflitos, de psicólogos, de uma engenharia diagnóstica, de consultores de seguros, do profissional de saúde e segurança do trabalho, de laudos, da automação. Então, é lembrar que muitas vezes aquele outros que só contempla uma despesa administrativa ou aquela mesma despesa de sempre e depois eu vejo que o condomínio está pagando algo que não estava na previsão orçamentária. Então, o conhecimento, ele faz com que você, síndico, não cometa nenhum tipo de equívoco e compõe ali a sua previsão orçamentária com tudo que o prédio precisa. Por fim, separe vendedores de provedores de conhecimento. A capacitação, ela faz com que você perceba o que está afetando o seu dia a dia, o que está afetando a sua coletividade. E os exemplos práticos, eles são fundamentais para que você tome a decisão. E trabalhar ali vários treinamentos, trabalhar com a mentoria e estar cada vez mais despreparado para o desconhecido. Lembram lá da questão do VUCA? É justamente isso. O VUCA, ele passa a ser algo que nós não conseguimos alcançar se nós não tivermos os dados. Né? Edward Deming já dizia, sem dados, eu adaptei, porque eu também me incluo, somos apenas uma pessoa com opinião. Tá? Então, é preciso que nós tenhamos ali as evidências em mãos. E isso também precisa ser levado para a Assembleia. Muitas vezes, essa Assembleia recusa algo porque ela não viu. Se eu tenho infiltração grave, e o síndico toda hora está dizendo que aquilo precisa consertar, será que fotografando, mandando com antecedência para os condôminos e criando um catálogo e apresentando aquilo na Assembleia, isso não é um dado que o condômino vai perceber e talvez ele ali naquele momento que estava propenso a dizer não, ele se convence através da sua fundamentação. Por isso, eu digo que é preciso que sigamos o básico, então delegue, mas também acompanhe. Faça com que você tenha ação. Não é só delegar para um prestador de serviços e não acompanhar isso. Se atenha sempre aos custos, porque eles importam.
a sua reputação, ela tem uma ligação direta com isso. E pense sempre na sua comunidade. Faça com as pessoas e não somente para eles. Visitem a feira da Sindexpo, conheçam a série de especialistas e vocês vão verificar que essa coletividade vai usufruir, vai se beneficiar dos serviços, principalmente para a segurança delas. E o nosso VUCA inicial, que parecia ser tumultuado, agora nos dá uma visão muito ampla do que é possível fazer. Na minha complexidade, na minha incerteza, eu passo a ter não tantas incertezas assim, né, porque eu, na verdade, já tenho uma visão que está compartilhada. Né? Eu passo a ter uma clareza das coisas, uma capacidade de avaliar aquilo com base em evidências, em dados, em fundamentações. E assim eu consigo ser ágil. Eu consigo não dar desculpas, nem na assembleia, nem numa reunião, nem ao meu conselho, ou nem a você mesmo. Então, é possível que você consiga perceber que toda ação depende de como você vai analisar as questões que envolvem os custos, os orçamentos e os controles da sua coletividade. Nas nossas recomendações, enquanto auditores de condomínios, nós recomendamos que você implante esses controles internos e que você cuide das pessoas, que essa gestão seja compartilhada, faça pesquisas de satisfação, faça mais reuniões, utilize o virtual, ouça as pessoas, faça com que elas se sintam, né, que elas pertencem àquele ambiente, ao controle daquele patrimônio. Cuidem da base, cuidem da contabilidade, do orçamento, dos controles internos, revisem as convenções e os regulamentos internos, trabalhem principalmente o regulamento por conta de quórum de aprovação, faça com que ele seja um instrumento de gestão, contemplando ali uma série de ferramentas, trazendo periodicidade de manutenção, trazendo informações de limitação de gastos, fazendo com que o condômino veja que nós temos ali instituído no condomínio um documento de gestão como se fosse uma gestão empresarial. E pratique o benchmarking, ou seja, acompanhe as gestões dos colegas que estão dando certo. Assim, essas melhores práticas poderão ser uma reflexão da ação. Eu encerro aqui a minha participação nesse primeiro congresso da Socindicos do Rio Grande do Sul, dizendo que você, síndico, é possível que você não viva guerras e ataques na gestão do seu condomínio. Se você tiver fundamentação, você com toda certeza vai conseguir minimizar esses combatentes diversos, que nem são só apenas o lado A e o lado B, porque às vezes você é você é uma pessoa que acaba sendo tão criticada, né? Uma pessoa acusada, uma pessoa que às vezes não tem nem liberdade para trabalhar, mas se você conseguir organizar tudo isso e também se aproximar das pessoas, demonstrando todas as suas ações e todo o seu trabalho, com toda certeza, você não vai viver em guerras, você só vai viver de vitórias. Por isso, um líder, ele só merece aplausos se ele exercer legitimamente a sua liderança. Então, ele deve conseguir proporcionar uma vida melhor, boa e feliz para todos os condôminos e para ele mesmo. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu deixo aqui as minhas referências e também os meus contatos. Um grande abraço para vocês que estão no auditório e em solidariedade a vocês que saíram das suas casas e estão aí. Meu muito obrigada.